Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Como você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem entrevistado no episódio anterior. E sobre referências, se existe uma pessoa que pode ir totalmente de encontro com a palavra referência, é quem está aqui ao meu lado. Falo dela, advogada e gestora Lidiane Duarte, ela que está aqui para poder falar um pouquinho mais sobre a importância do autogoverno na liderança e também gestão. Lidiane, é uma honra inenarrável ter você aqui. Desde quando eu abri este novo formato de comunicação, você, sem sombra de dúvidas, foi uma das pessoas que eu coloquei ali na minha agenda que um dia eu iria chamar, e graças a Deus quis o destino que neste dia 20 de junho estou tendo a oportunidade de poder conversar com você mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Maravilha, boa tarde. Estou aqui pela segunda vez. Feliz demais de estar conversando com você de novo. Tamo junto, Lidiane. Lidiane, sobre a questão do autogoverno e principalmente a fundamental importância que essa situação possui na liderança e gestão. Antes da gente poder entrar no ponto fulcral do nosso bate-papo, o que significa autogoverno? Cara, você se autogovernar. Você ser seu próprio mestre. Poxa, esse aqui é o meu templo e eu Sim. mando no meu templo. Sim. Sabe? Eu costumo dizer que tem duas cabeças dentro da nossa cabeça. Uma fica o tempo inteiro tentando poupar energia, tentando te sabotar e tentando te deixar mais quietinho na zona de conforto. Porque romper a zona de conforto é muito difícil. Você vai de cara, você entra de cara na zona do medo quando você sai de lá. Então, essa cabeça, ela tenta te manter ali no conforto. Então, quando você consegue tomar consciência disso e quanto maior o seu nível de consciência sobre isso, mais domínio você tem sobre si mesmo. Quanto mais autoconhecimento, quanto mais autogoverno, mais resultado você tem. Porque, afinal de contas, você consegue vencer, romper, né, os seus limites. Autogoverno na gestão e liderança, esse assunto é muito interessante porque imagino que você convive com essas situações e com esse contexto no seu dia a dia, na sua rotina como gestora, como empresária, como líder. Qual que é a fundamental importância justamente desse autogoverno por conta de todas essas características que você acabou de citar na gestão e liderança? Aí vamos lá. Quem são as pessoas que você admira, que você gostaria de ter uma vida igual, sabe? Quem são as pessoas que têm o que você gostaria de ter, que vivem como você gostaria de viver, ou que, sei lá, possuem alguma característica que você se inspira? Quem são essas pessoas? Naturalmente, você vai achar pessoas que se autogovernam. Se autogovernam porque tem um shape muito legal. Essa pessoa consegue seguir dieta, consegue treinar com frequência, consegue ser constante, consegue ter disciplina consistente. Ou essa pessoa tem um resultado fantástico no trabalho e conseguiu chegar onde você eventualmente queria chegar. Então, ela precisa se autogovernar, porque ela precisa estudar mais que a média, precisa trabalhar mais que a média, precisa ter um potencial intelectual melhor do que a média. E como é que você desenvolve esse potencial? Estudando, treinando. Né? Eu costumo dizer lá no meu Insta que quem treina reina. Então, como é que você desenvolve isso? Sendo uma pessoa que tem essa capacidade de fazer o que a maioria das pessoas é sabido por todo mundo, isso é uma verdade universal, que a maioria das pessoas não consegue, não faz, né? Quem é a pessoa que tem ali uma relação familiar, um casamento interessante, são pessoas que se autogovernam, controlam suas próprias emoções. Não é? Você tem lá um cara que tem um casamento genial e a esposa, e eles vivem em harmonia, criam os filhos, educam bem os filhos. O que essas pessoas têm de diferente? Se autogovernam, elas não brigam por qualquer razão. Elas dialogam, elas conversam. Então, vê bem, qual que é a influência disso na liderança? Quem são as pessoas que o seu time precisa seguir voluntariamente para que você não tenha que mandar? Ninguém fica bem, ninguém entrega potencial intelectual sendo obrigado ou tendo medo do líder. Né? Eu costumo dizer que você é um bom líder quando você sai e o seu time continua tendo o mesmo rendimento na sua ausência. Hoje você possui todas essas habilidades e competências e serve como inspiração e referência / exemplo para muita gente que te acompanha nas redes sociais, para quem te conhece no dia a dia, para os seus colaboradores, amigas, conhecidos, familiares. Mas você teve um início na sua vida como mulher, gestora, empreendedora e também líder. Como a Lidiane Duarte conseguiu adotar para si
todas essas competências e habilidades para ser a mulher empresária, líder e gestora que você é hoje? Prática deliberada, sabe? Nem sempre foi assim. Eu comentei outro dia lá nos stories também. Eu era uma pessoa que procrastinava, por exemplo. Hoje eu fico maluca se eu não treinar. Vamos mexer em qualquer coisa. Sim. Mas não mexe nos meus treinos, nem na minha dieta, nem na minha organização, porque isso aqui me mantém no ritmo que eu preciso, né? Eu sempre falo, ritmo, rotina e ritual. Eu tenho que manter isso para que eu produza como eu produzo, para que eu sirva o outro como eu sirvo. Então, sem dúvida nenhuma, prática deliberada. Você não vai conseguir fazer isso sem prática. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, técnica e tudo mais, mas você só vai aprender praticando. Vai errar, vai voltar, vai retroceder, vai chegar em casa e falar, poxa vida, por que eu não consigo fazer as pessoas entregarem? Por que eu não contrato direito? Por que eu erro tanto e tal? E você vai sofrer com isso durante um tempo. Tem como, obviamente, encurtar esse processo. Que hoje em dia está muito, muito comum aí as mentorias, né? Você achar pessoas que já passou por isso e trocar essas experiências, né? E aí você encurta esse processo, você não precisa sofrer tanto, porque essa pessoa ela já lidou com esses problemas e ela é capaz de passar para você todo o know-how adquirido. Então, eu fui para Brasília, fiquei lá um tempo estudando sobre recrutamento e seleção, como contratar as pessoas corretas, né? Como detectar a pessoa correta para entrar dentro da sua empresa, como detectar nela as competências necessárias para ela desenvolver aquela função, como manter o vínculo, fazer a manutenção do vínculo, como é que você trata essa pessoa, quais que são as características de liderança que você precisa desenvolver para que você faça as pessoas te seguir. Hoje eu tenho o maior orgulho do meu time, é um negócio fantástico. Eu falo sempre, eu posso sair de lá e ficar 1 ano fora. Qual o prejuízo que a gente vai ter com a minha saída? A gente vai deixar de olhar da porta para fora. Claro. Para onde a gente vai? O que a gente vai fazer para a gente crescer, para a gente expandir? Isso aí a gente vai ficar obsoleto durante um tempo. Mas o funcionamento, o bom funcionamento da coisa não para. Eu não preciso falar para o meu time o que eles precisam fazer. Claro. E em relação à questão da liderança, e hoje é uma palavra, um termo muito utilizado em várias searas profissionais, podemos colocar assim. Hoje em dia, por exemplo, numa área totalmente antagônica à sua, no futebol, muitos jogadores falam que o bom treinador não necessariamente é aquele cara que domina toda a questão da tática e técnica dos seus atletas, mas sim aquele treinador que consegue fazer a gestão de pessoas, trabalhar com um grupo de 30 pessoas totalmente diferentes, que vieram de situações totalmente antagônicas. Na questão da liderança, principalmente no segmento que você atua, quais são as principais competências, as principais características que um líder precisa ter para ser como você, por exemplo? Cara, eu acho que escuta ativa, ele precisa estar disponível para o time, né? Humildade intelectual, porque se tem um negócio assim que funciona assim de forma fantástica, é você sentar com o seu time e expor, nós temos esse problema aqui, a gente precisa encontrar soluções para ele, você não tem todas as respostas. Então, quando você expõe isso para o seu time, você dá liberdade, faz o seu time se sentir valorizado, eu sou competente aqui, eu não tenho só que ficar ouvindo e recebendo, eu posso doar também, e a pessoa se sente importante, a pessoa quer entregar e tudo mais. Então, eu acredito assim, que uma das características principais é essa humildade intelectual, escutativa, entender as necessidades reais das pessoas que você está lidando, esse servir, a influência também, o autogoverno, né, que a gente está falando aqui, porque se você é uma pessoa que realmente tem uma vida, leva uma vida, um estilo de vida que inspira pessoas, as pessoas vão te seguir gratuitamente, voluntariamente. Né? Você não vai precisar pedir para que as pessoas façam, elas querem estar ao seu lado, elas estão lá. Então, assim, chega um momento que você tem que falar, gente, vão parar, vão descansar, por favor. Tá na hora de descansar. E as pessoas querem mais, elas querem e tal. Porque você tem um desejo enorme de crescer, você tem um desejo enorme de fazer a equipe de se desenvolver. Então, assim, eu acho que a liderança é uma mescla muito grande de competências que você vai desenvolvendo aí ao longo do tempo e que fazem total diferença. Como é a Lidiane Duarte no dia a dia dentro da sua empresa? Muito diferente do que as pessoas imaginam. Muito diferente. Tem cara de brava, gente. Não, muito Meu diferente. Deus, muitíssimo diferente. A Lidiane Duarte dentro
das empresas e com os colaboradores, canta rap, Racionais. Nossa. Outro dia eu citei que eu ouvia muito, né, Racionais, e o Olha povo falou isso. assim, não acredito nisso e tal. Falei assim, mas escuto, porque, por exemplo, eu trabalho na Conect, e lá na Conect tem muita gente que gosta, Sim. né? O pessoal ali, os instaladores e tudo mais. Frequentemente eu chego ali naquele espaço onde eles estão descansando Sim. e tal, e todos homens, porque é um trabalho mais, né, Braçal, puxado, podemos dizer assim. braçal, um trabalho que exige muita força. E aí eles estão ouvindo, e olha que legal, a sua líder chegar lá, que a maioria das pessoas imaginam que é uma pessoa inacessível, e aí você chega, senta perto do pessoal e canta Começa a a mesma cantar. música. Poxa, isso, e as pessoas ficam, sabe? Sim. Então, acredito que é ser 100% verdadeiro, Sim. com as pessoas, mostrar mesmo a sua essência, porque essa é a minha essência, sabe? Eu sou uma pessoa, eu falo gíria, né? Então, vou falar com o meu time, é uma pessoa mais jovem, estou falando gíria, extremamente formal quando precisa de formalidade. Mas quando eu estou falando com um colaborador meu, por exemplo, que tem 20 anos de idade, eu falo, ô Zé, vem cá, me ajuda com isso daqui. Véi, cheguei. Exatamente. Então, assim, são nuances importantes de serem vistas. E é a liberdade que as pessoas precisam ter liberdade para falar com você. Eu jamais construiria ou deixaria ser, né, construída uma cultura de distanciamento. Claro. A cultura que eu quero entregar para as pessoas, que eu quero fazer acontecer dentro das empresas que eu trabalho, dentro das minhas empresas também, é a cultura de total liberdade. As pessoas têm liberdade para chegar até mim e falar comigo sobre um problema ou sobre uma solução. Interessante. Sabe? E até mesmo para poder desmistificar isso que você acabou de falar, que as pessoas às vezes não imaginam como é a Lidiane Duarte, líder, gestora, e que justamente faz essa questão da gestão de pessoas dentro da sua empresa. Uma dúvida que eu tenho, gosto de fazer essa indagação para todos os chefes, líderes, diretores de quaisquer que sejam as empresas, como dar uma bronca ou corrigir um colaborador sem ser chulo, sem ser muito grosso, mas ao mesmo tempo passar liderança, altivez e não gerar medo, um medo posterior que isso pode causar na relação sua com o colaborador. Isso precisa existir, tá? Eu sou a favor de um ambiente extremamente leve e tudo mais, mas isso aí precisa existir. Conversas difíceis precisam existir. E eu não preciso aprender a conversar com uma pessoa ou bolar uma estratégia, sabe, extremamente complexa para falar com o colaborador. O que precisa ser dito se eu crio a cultura de nós não temos agenda oculta nessa empresa. Então, todas as pessoas que trabalham comigo e todas as pessoas que entram, elas recebem, a gente faz um processo ali de integração dessa pessoa quando ela entra, e ela recebe uma série de orientações e a gente faz um alinhamento de expectativas. Claro. E a gente vai trabalhando isso com a pessoa. Então, um dos aspectos da nossa cultura dentro das empresas é aqui não temos agendas ocultas. Nós temos que poder conversar abertamente sobre qualquer assunto sem levar para o lado pessoal. Claro. Você vai pegar isso e vai evoluir, ou você vai pegar isso e vai falar para mim de volta, porque você também pode falar comigo sem agenda oculta. Você vai poder falar comigo, Lidiane, eu acho que você está equivocada, porque você está pensando assim e eu estou fazendo assim, assim, assim. Vamos trocar aqui de ideia até a gente chegar num ponto? E aí a gente entra em acordo e funciona tudo bem. Então, a gente tem conversas dificílimas, às vezes, lá no escritório. E isso não causa nenhum embaraço no relacionamento, sabe? Então, cara, você tá agindo desse jeito. E eu tô cumprindo meu compromisso com você. No alinhamento de expectativas, quando você entrou, nós tratamos disso, disso e disso e disso. Eu tô cumprindo a minha parte. Você tá cumprindo a sua? Porque semana passada você fez isso. Agora você tá agindo dessa forma. Sim. Será que você tá cumprindo a sua parte? Me ajuda a pensar aqui. Você precisa ter essa liberdade. Porque senão o negócio não funciona. Exatamente. E eu sou uma pessoa extremamente pro negócio. E em relação a toda essa imagem que você passa para os seus colaboradores, familiares, mas principalmente para as pessoas que te seguem na rede social, e você passa uma imagem de uma autoridade, de uma altivez, de uma imponência, que são características difíceis de você encontrar em qualquer pessoa. Não é fácil encontrar pessoas com essas características.
De onde vem essa independência, essa altivez, essa autoridade? Lembrando, gente, autoridade é diferente de ser autoritária. De onde vêm todas essas características que fazem você ser uma mulher muito colocada como referência e exemplo para as próprias mulheres? Olha, obrigada, né, De nada. obrigada pelos elogios. Mas olha só, eu não tenho assim um ponto específico da minha vida onde eu me tornei isso. Essas características de funcionar como eu funciono, de gostar das coisas organizadas e de ir para frente, de querer fazer e de sonhar, é desde tenra idade, muito pequenininha. Eu já contei algumas histórias lá. Então, assim, eu com 12, 13 anos, os meus tios, né, eles tinham caminhões. Então, buscava pocã, que é aquela mexerica grandona. E aí chegava com aquilo, não, deixa eu vender. Eu vou vender, eu vou pra feira, eu vou vender e tudo mais. Quanto é que eu vou ganhar nisso daqui? Então, desde muito nova, eu tenho essa coisa, assim, sabe? Comercial e de trato com pessoas desde muito nova. E engraçado que desde pequenininha eu imagino, assim, a vida que eu queria ter, sabe? Desde bem cedo mesmo. Quem é a Lidiane Duarte? Olha, eu acredito que eu seja uma pessoa bem legal, contrário do que as pessoas imaginam. Eu acho que eu sou uma pessoa de fácil trato, apesar de ser durona quando precisa. Eu sou uma pessoa que, para mim, tudo tá bom. Apesar de querer muito, para mim tá bom se eu tô num restaurante muito bacana, comendo um bom prato, ou se eu tô aqui comendo mingau com ovo, que eu adoro. Minha mãe faz, então, que é um negócio, assim, sensacional, eu adoro. Inclusive, na infância, a gente brigava, porque a gente escolheu o jantar, e Medina, quando tá no inverno, é bem friozinho. Sim. Então, minha mãe falava, o que vocês querem comer hoje? Eu e meu pai sempre queríamos o mingau com ovo, e minha irmã queria macarrão com a carne picadinha. Então, assim, para mim, as duas situações, eu transito muito bem em todas as situações, apesar de gostar muito de coisa boa. Eu tenho esse lado, essa característica de tô bem em qualquer ambiente. Acredito que eu seja uma boa mãe também. A gente vai encontrando com as dificuldades aí no decorrer do caminho, né? Traçando a história, vai ajustando, vai percebendo que está errando ali e sente um pouquinho de culpa, trata de corrigir. Filha também, né? Um dos meus maiores sonhos lá na infância era mudar a realidade de vida, não só minha, mas dos meus pais também. Então, e hoje os meus pais são muito presentes na minha vida, né? Minha mãe está na minha casa todo dia me ajudando com os meus meninos. Então, assim, eu acredito que eu seja uma pessoa, assim, nessa jornada aí da vida, uma pessoa de fácil trato, uma pessoa... O que é amor para você? O que é amor para mim? Nossa, eu prefiro lidar com as perguntas sobre empreendedorismo, gestão, liderança. Olha, eu acho que é a entrega voluntária mesmo desse servir, sim, sabe? Amor, para mim, é você ser uma pessoa boa, ter boas intenções, querer, né, transbordar o que você tem de melhor para as pessoas. O que a empresária, gestora, líder, Lidiane Duarte, não tolera de jeito nenhum na sua empresa? Não tolero de jeito nenhum? É difícil é difícil responder isso quando você tem um time fantástico, né? Que entrega sempre bons resultados, mas tem um negócio que eu não tolero, é baixa entrega. Eu acho que se as pessoas entram no time, elas têm que entrar e eu contribuo com elas, elas contribuem comigo. Sim. Então, a baixa entrega eu acho que eu não tolero. Você é tão imponente, tão que tire a vida como uma das grandes mulheres aqui de Governador Valadares. Só que nós sabemos que por trás existe uma mulher CPF, podemos dizer, sim, assim, atrás do CNPJ. O que te deixa triste, Lidiane? O que me deixa triste? Poxa, eu acho que tem um negócio que me deixa muito triste, que eu acho que a falta, na verdade, da capacidade das pessoas de tolerar, sabe? De não conduzir as coisas da melhor forma possível, de destratar outras pessoas. Eu acho que isso me entristece. Eu não sou uma pessoa de muita tristeza, não. Então, assim, para mim é difícil, né, falar
de coisas que me deixam triste. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, é o que todas as pessoas sentem. Maus tratos com criança e tudo mais. Essas coisas me chocam muito, a ponto de não conseguir assistir. Então, por exemplo, desses massacres em escola, por exemplo, eu não consigo ver a notícia do início até o fim. Então, essas são as coisas que me entristecem. Agora, as situações ali cotidianas, eu graças a Deus, eu desenvolvi uma habilidade muito boa de lidar com elas. Dificilmente um estresse ali, um problema do dia a dia me entristece ou baixa a minha energia. Pra quem te conhece, pegando um gancho na palavra que você citou, energia, sabe que um dos seus hobbies e uma das suas atividades preferidas é treinar, é fazer musculação. De onde surgiu essa Lidiane atleta, podemos dizer assim? Da vontade de ficar muito shapeada. Ninguém na minha família praticava atividade física. Na cidade onde eu morava, a gente não tinha gente assim. Então, assim, era muito baixa essa influência. Mas cheguei a um ponto ali na vida que eu sempre fui muito magrinha, né? Mas a idade vai chegando e as coisas vão mudando. Ela falando isso, as coisas vão mudando. Então, ali, teve uma época que eu estava na minha casa e eu estava conversando com a moça que trabalha lá. Eu tinha hábito de lavar roupa junto com ela. Foi uma época que eu tinha tanta essa coisa de ter que ficar tudo bem feitinho, que eu pegava junto para fazer. E aí eu olhei para baixo, assim, uma barriga enorme. Uma barriga enorme. Eu tinha o hábito de levantar e comer muito pão, não sei o que. Eu falei assim, não, tem uma coisa muito errada. Naquele dia ali, eu falei assim, agora eu vou começar a mudar. Levou um tempo para instalar o hábito e tudo mais. Dali eu nunca mais mudei, nunca mais parei. Tive ali uns percalçozinhos no decorrer dessa jornada. Eu tive hipertireoidismo, aí eu tive que dar uma pausa. Teve a gravidez do Theo, que eu tive que dar uma pausa também, porque, né, não tem como. Até treinava e tal, mas não era para construir, não era por estética. Mas sempre continuei. E aí, o que acontece? A atividade física, ela não começou a mudar só meu corpo. Somente. Deixou de ser pela estética. Ela mudou completamente o meu comportamento. Com absolutamente todas as áreas da vida. Então, hoje eu não posso ficar sem, eu não consigo ficar sem. E aí, o meu cérebro hoje é tão condicionado que se eu ficar sem, eu fico doida. Eu falo, hoje, opa, deixa eu resolver isso daqui. Sim. Então, foi isso. Eu não tive, assim, uma influência, poxa, eu vou fazer igual fulano. Não, foi pela necessidade mesmo. O que é dinheiro para você? Olha, dinheiro para mim é um meio, sabe? É um meio. Facilitação. Seria hipocrisia minha falar que dinheiro não é importante. Dinheiro é, sim, muito importante. Muito importante. Não é tudo, né? E a gente aprende que se você faz pelo propósito, pela entrega, se você faz pela excelência, ou arete lá no grego, se você faz por isso, o dinheiro é consequência. Né? Mas o dinheiro, ele tá aí para proporcionar pra gente as coisas boas da vida, né? Viagens, boa alimentação, treinos, ele é uma facilitação e não pode ser ignorado. Dona Marilda, importância dela para sua vida. Dona Marilda, eu vou falar para você, viu? Aí, gostei do endereço, para você. Para você, aí você mexe num ponto que é bem assim, Dona Marilda é minha melhor amiga. E eu acho isso fantástico, ter como melhor amiga minha mãe, sabe? Porque tem tanta gente com tanta dificuldade de relacionamento com os pais e a Dona Mari, para mim, ela me completa. Senhor Honório. E o meu pai também. O meu pai é amigo, é companheiro, é base, sabe? Theo e Pietro na sua vida? Minha vida. Aí é o meu ar, literalmente. Né? Boa parte do que eu faço hoje, na minha vida, até o que eu faço por mim, tem um objetivo, uma parcela ali do objetivo é Theo e Pietro. A nossa vida, pode complementar, perdão. Eu quero ser uma pessoa melhor, porque sendo uma pessoa melhor, eu transbordo na vida das pessoas de uma forma melhor também. Então, hoje, a maior parte do que eu faço tem o Pietro e o Theo lá no fundinho como responsáveis. A nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todos os livros que você que fez direito
leu e continua lendo mais do que nunca, Continuo. sabe que todos os livros, independentemente do espectro, do nicho, tem páginas positivas e páginas negativas. Pra gente poder ficar com as coisas boas da vida, qual foi o momento mais esplendoroso, regado a muita felicidade da vida da Lidiane Duarte, do qual você, todo dia, de alguma forma, quando faz algo, lembra desse momento? Eu acho que com certeza foi os 2 filhos. Foram os 2 filhos. Datas, vamos ver se lembra. Claro foi a que lembra. maternidade. Com certeza foi a maternidade, novembro de 2011 e setembro de 2019. Sim. Com certeza foi a maternidade. Foram os 2 momentos ali da minha vida que eu senti muita felicidade, muita responsabilidade ao mesmo tempo, sabe? E foi ali que eu firmei ainda mais a questão de ser completamente independente em todas as áreas da vida. E aí a área financeira é só uma areazinha, sabe? A questão emocional, sabe? De poder conduzir. Porque você tem 2 pessoas que são as únicas 2 pessoas que dependem efetivamente de você. Sim. E você só consegue doar efetivamente para essas pessoas quando você consegue ser uma Sim. pessoa completamente independente e se autogoverna. É sua própria mestra. Você é referência para quem está começando no empreendedorismo, por exemplo. Para a gente poder encerrar nosso bate-papo, qual é a grande dica que você pode dar para quem te acompanha e está começando, nem que seja com uma lojinha, seja com um botequinho, seja com uma lojinha no bairro? Qual é a grande dica que a Lidiane Duarte pode dar para quem está começando agora no empreendedorismo? Eu vou correr o risco de ser clichê, de ser mais do mesmo, mas vou indicar o seguinte. Tudo que você se dispuser a fazer, você é capaz de fazer. Absolutamente tudo que é treinável, que você pode aprender, você consegue fazer. Então, no empreendedorismo, quando a gente começa a empreender, a gente tem uma ramificação tão grande dentro das organizações de áreas que você tem que cuidar. Eu tenho que olhar a parte contábil, a parte jurídica, a parte financeira, a parte de marketing, Sim. vendas e como é que vão ser as entregas, os processos, as pessoas, sabe? Então, é uma gama tão grande de assuntos para você olhar que você, às vezes, se sente ali incapaz, né, de fazer. E o primeiro ponto é organização, e eu sou capaz de entender um pouco sobre Sim. isso aqui tudo, desmistificando também aquela questão você não pode ser generalista. Você tem que saber uma coisa bem, você não precisa saber de mais nada. Isso é mentira no empreendedorismo. Você tem que saber um monte de coisa bem. Existe ali a sua área, que é a sua área de especialidade. Isso aqui eu domino de cabo a rabo. Mas do resto todo, eu tenho noção também. Então, assim, tudo isso você pode aprender. E pode encurtar o caminho hoje, está super fácil, com pessoas que já trilharam esse caminho. Então, assim, prática deliberada, eu vou pegar aquilo dali, vou aprender e vou ir até fazer. E aí você vai se esbarrar. Poxa, eu não dou conta, isso aqui eu não sou capaz. Como é que eu faço? Calma, dá um passo aí para trás. Onde é que eu vou buscar essa informação? Eu costumo dizer lá que a dificuldade que eu estou encontrando aqui está numa resposta que eu ainda não tenho. Eu só tenho que buscar essa resposta. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para encontrar essa resposta? Então, esse é o ponto. Defina essa conversa em uma palavra. É edificante. Olha, muito obrigado. Gostei. Gostei muito. Foi bom para mim, sabe? Foi uma experiência boa. Muito obrigado e agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda é extensa, com muitos compromissos, e ter colocado ali, nós sabemos, você como empresária sabe mais do que tudo, mais do que ninguém, e como mãe também, que o tempo é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. E dentro do seu tempo, nesta terça-feira, dia 20 de junho, você conseguiu encaixar ali um tempinho para poder estar vindo aqui. Para mim é um motivo de muita satisfação e honra e, assim, uma oportunidade. E foi uma responsabilidade muito grande poder conduzir essa entrevista com você. É uma mulher tão renomada e que passa muita leveza, respeito, responsabilidade e liderança acima de tudo. E também autogoverno. Autogoverno foi um prazer. Fiquei extremamente feliz. Tamo junto, Lidiane Duarte. Obrigado mais uma vez. O Superi Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo, com um personagem diferente, com uma pessoa de uma área totalmente antagônica do personagem anterior. Lembrando que em outubro teremos o Resenha Cast com o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema.
Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.